No nosso episódio do Observatório da Cultura de hoje, nós abrimos espaço para falar sobre o processo criativo, a investigação artística, a experimentação, o improviso, a criação, o corpo em ação. Hoje nós vamos falar sobre a oficina Lab dell'Arte, que é uma proposta do Paulo Wojtkowski, e que a gente vai entender um pouquinho como é essa preparação, o que significa se preparar para estar em cena. Vamos entender um pouquinho de onde vem a comédia dell'arte. E então, Paulo, bem-vindo ao nosso Observatório da Cultura, é um prazer receber você aqui. E você também é um dos selecionados com a sua proposta por edital de ocupação da Escola Livre do Grupo Pontapé. Conta pra gente primeiro como que surgiu essa ideia da oficina Lab dell'Arte. E você tem uma parceira que fez esse trabalho com você. Então, da onde que vem essa proposta de oferecer para o público berlandense essa oficina? Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ocupar o Grupo Pontapé. Muito obrigado pela oportunidade. Essa oficina surge da minha parceria mesmo com a Ana Clara Rezende, que é minha parceira de Araguari, mas vem dessa necessidade da gente sair um pouco nesse momento que a gente está terminando o curso de graduação em teatro e explorar outros espaços, explorar o que é a docência para fora da universidade, e ir para a cidade de Uberlândia, oferecer essa formação, explorar tanto nós artisticamente como ocupar a cidade. Então a gente vai de encontro com os nossos interesses de o que a gente quer propor artisticamente, o que a gente quer propor para as pessoas. Então a gente chega nessa linguagem, que é uma linguagem que ela se interessa às vezes até muito mais do que eu, mas que é a comédia dell'arte. E a gente pensa, então vamos explorar isso, vamos a partir da ocupação, né, do Grupo Pontapé, vamos para o improviso, para a formação de público, porque uma coisa que a gente discute muito entre a gente, né, é sobre essa questão de, às vezes, ver a formação do teatro livre como um lugar de formar público, de formar plateia, né? Não só a formação artística, mas a formação de plateia. E acredito que o Grupo Pontapé, quando eu vi essa chamada, falei, nossa, é um espaço da cidade que é muito interessante, que pode chamar a gente, que às vezes não necessariamente do teatro mesmo, que pode querer se explorar a linguagem artística, o que ela quer dizer, né? A escolha da comédia dell'arte também vem muito desse lugar, né, do improviso, de achar o que essa pessoa tem para dizer de potência, né, de vir da improvisação, né, de se desafiar mesmo. Nesse sentido, eu posso dizer então que a oficina de vocês, ela não é só voltada para a formação de pessoas, né, de artistas em formação, de pessoas que têm interesse em conhecer a comédia dell'arte, mas também a proposta de vocês é para um público em geral que possa usufruir, né, do que a comédia dell'arte pode trazer para as pessoas. O que você pode destacar para a gente? Em que sentido, assim, qual é a diferença, talvez, de outras linguagens do teatro que a comédia dell'arte traz? Você falou um pouco aí dessa questão do improviso, né? O que mais, né, vocês trabalham dentro dessa oficina para que o público que participe da oficina receba essas informações, tanto no processo de formação profissional como na vida, de um modo geral, assim, né? Bom, eu acho que a comédia dell'arte ela é muito interessante justamente porque ela não só é improviso, mas ela tem essa coisa do estado de prontidão, né? A comédia dell'arte ela vem
com essa estrutura que eles chamavam, né, de canovatio, que eram roteiros que eram fixos de ações, mas não de falas, assim como uma dramaturgia tradicional. E aí a nossa ideia, através dessa oficina, é trazer as pessoas para o tempo presente, para exercícios que façam ela olhar no olho, trabalhem uma coisa que às vezes no nosso cotidiano a gente se perde tanto por essa enxurrada de informação, de demandas da vida real. Então, acho que a oficina vai por esse lado, de encontro mesmo. Que bom, né? Porque o teatro é justamente essa arte do encontro. E a gente estava conversando um pouco e você me disse que tanto você quanto a Ana Clara são docentes também de teatro, né, no estado. Como que esse aprendizado, por exemplo, principalmente da oficina Lab Delarte, ela provoca vocês no encontro com as crianças? Você dá aula para crianças? Para jovens? Geralmente pego turmas de adolescentes. Tenho preferência. Ela já trabalha mais com sextos anos, nonos anos. Ah, sim. E como que isso provoca vocês no encontro com os jovens? É muito desafiador, porque a sala de aula ela tem toda uma estrutura que é completamente contra o teatro, né? Das carteiras enfileiradas e tudo mais. E uma das coisas que a gente gosta muito é chegar na escola e bagunçar tudo, né? Os supervisores... Subverter a ordem. Exatamente. E eu acho que esse que é o interessante, né? De dar aula para essa faixa etária que... Justamente, muitas das vezes, eles estão nesse contexto que é a escola, que, enfim, ele condiciona, num certo sentido, os adolescentes. E o teatro vem como uma forma de, principalmente nessa época mais confusa, que é geralmente adolescência e tudo mais, de dar voz para esses adolescentes, essas crianças. E aí eu acho que a oficina, ela tenta trabalhar isso, vamos sair um pouco dessa lógica de educação que é sistemática e vamos para uma coisa mais diferente. O que você pode se expressar, você pode perguntar, você pode questionar. Que pode considerar o corpo, né, nesse processo de aprendizado. A Comédia dell'arte trabalha muito com o corpo, né? O corpo traz muito... informação, né? Como que na oficina você se propõe esse movimento? Bom, a gente trabalha bastante com questão de máscara, né? Então, a máscara que geralmente oculta o corpo, que a gente vai trabalhar a expressividade do corpo. É uma coisa muito interessante, quando você oculta o rosto, você dá mais liberdade, você pode se movimentar mais. E o que esse corpo e movimento vai comunicar, né? É um questionamento que eu gosto de trazer dentro das oficinas. Uma observação, assim, dentro das oficinas. A gente tem uma situação também que, às vezes, as pessoas não conhecem a linguagem e acabam não se aproximando da linguagem, né? Tem pessoas que têm medo de se expor, tem pessoas que têm medo de ser visto, né? E como que você encara ou como que vocês pensam esse desafio de trazer pessoas, por exemplo, para uma oficina do edital? Uma coisa é você estar na escola como professor e fazer uma proposta, né? O público já está lá. Como que é para vocês, assim, como que vocês entendem, o que vocês pensam sobre esse desafio de trazer as pessoas para um espaço para se disponibilizar a fazer uma oficina? Eu acho que vem muito desse desafio que a gente tem, que a gente está competindo o tempo todo com as informações, né? Com mídias sociais, com, às vezes, o tempo que é escasso, e às vezes a gente tem essa barreira mesmo de trazer as pessoas para o teatro, de fazer. Então, eu acho que às vezes o nosso desafio é de comunicar com o nosso público, de às vezes falar que vai ter uma oficina, de sair só das mídias digitais e incentivar, de buscar falar, um meio de se comunicar com a comunidade mesmo. Porque existe essa resistência, porque a gente sabe que hoje em dia
principalmente nessa faixa etária, os jovens, eles não têm muito interesse de vir ao teatro, então como que a gente busca esse interesse, né? Esse aí é o nosso desafio, né? E conta pra gente também um pouco de como para você, né? Você é um artista em formação formal, né? Na universidade, mas a gente sabe que a carreira do artista é uma formação constante, né? Como que você vê os próximos passos, então, aí para o Paulo, em relação a finalizar o seu curso? Qual é o horizonte que você está vendo na sua caminhada aí dentro da arte e da cultura? Bom, finalizar o curso é sempre um momento de crise, né? O que eu vou fazer agora? Mas gosto muito de estar dentro da sala de aula, é um lugar que eu me vejo um pouco disruptivo com esse sistema, mas gosto muito de ter contato, gosto muito de produzir. Eu trabalho atualmente, né, dentro da Oriri Agência Cultural, que é uma agência que trabalha com grupos, não só do teatro, mas das artes visuais, da música. Então, eu gosto muito de estar em contato sempre, de produzir, sou muito inquieto nesse sentido. Então, acho que é isso, continuar produzindo, acho que encontrar o espaço fora da universidade, devolver o que a universidade deu por todos esses anos e devolver para a sociedade, de olhar para o teatro e falar, olha, eu tenho isso para oferecer. O que é? Acho que é isso, acho que são os meus passos, de encontrar o que eu quero dizer e de produzir e não deixar isso morrer. Eu tenho minha parceira Ana Clara, né, de projetos, e é isso. Ocupar esses espaços que nem o Grupo Pontapé. Qual é, então, para você e para a Ana, vocês chegaram a conversar sobre qual a importância, qual a relevância, o que significa para vocês participar, né, de um edital de ocupação, mas não só para vocês, assim, né? Como que, neste sentido de voltar todo o aprendizado que você diz que recebe, né, na universidade para a comunidade de um modo geral, como que vocês veem participar de um edital? Bom, eu acho que é muito importante, assim, porque às vezes a gente sabe que a gente precisa lutar por esses espaços que às vezes a gente, fora da universidade, a gente não tem um lugar de ensaio, a gente não tem um lugar de fazer acontecer o curso. Então, quando vem uma oportunidade dessa de ocupar o espaço, é muito importante para a gente, porque é uma oportunidade de viabilizar os nossos projetos, né? E ainda mais o Grupo Pontapé, que tem uma estrutura, tem um histórico dentro da cidade. Acho que está nesse lugar. Paulo, muito obrigada a você e a Ana que se inscreveram no edital de ocupação do Teatro da Escola Livre do Grupo Pontapé, e a gente deseja aí, né, que essa visão que você está tendo aí para os próximos, para o seu horizonte artístico, que aconteça, que você ocupe os espaços, que coloque a sua voz, a sua arte no mundo, porque realmente nós estamos precisando disso, né? Obrigada. Muito obrigado. A arte como processo de investigação para o ator, a atriz, para o público de um modo geral e também para as crianças em formações nas escolas. Hoje nós tivemos a participação da oficina Lab dell'Arte, mostrando para nós que são muitos os espaços onde a arte pode estar, onde o teatro pode colaborar. A gente encontra você no próximo episódio.